Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um dos maiores mistérios da psicoterapia. Um verdadeiro quebra-cabeça que intriga especialistas há décadas. Então vamos lá, direto ao ponto. Pensa só na depressão, por exemplo. Existem dezenas de tratamentos, cada um com uma explicação totalmente diferente sobre a causa do problema. E o mais curioso, todos eles funcionam. Parece uma baita contradição, né? Mas como isso é possível? É esse mistério que a gente vai desvendar hoje. E olha só que interessante, a terapia cognitiva foca nos pensamentos, nas crenças disfuncionais. Já a terapia interpessoal diz que o problema está nos relacionamentos, nos conflitos. E ainda tem a ativação comportamental, que aposta tudo na falta de atividades que dão prazer. Ou seja, são três causas, três focos totalmente diferentes, mas que geram resultados parecidos. A pergunta continua: como? Bom, durante muito tempo, a resposta para essa pergunta parecia a mais óbvia de todas. E ela foi, digamos assim, importada direto da medicina. A gente está falando do famoso modelo médico. A lógica por trás dele é simples e, à primeira vista, muito poderosa. Problemas psicológicos são tratados como se fossem doenças físicas. Se alguém tem um problema, então tem uma doença. O trabalho do terapeuta, então, seria diagnosticar essa doença e aplicar o tratamento específico para ela. Em resumo, a ideia é encontrar e consertar. Um problema, uma solução. Parece lógico, não é? E por muito tempo todo mundo achou que sim. Só que essa lógica toda acabou criando um problema inesperado. O campo da psicologia se viu com mais de 80, isso mesmo, 80 tratamentos diferentes, todos baseados em evidências, para vários transtornos. Virou uma lista enorme, super confusa. Era praticamente impossível para um terapeuta só dominar tudo aquilo. O sistema começou a ficar sobrecarregado. E essa sobrecarga, junto com aquele fato de que várias terapias diferentes funcionavam para o mesmo problema, acendeu o estopim de uma crise gigantesca, que ficou conhecida como as guerras da psicoterapia. Basicamente, a coisa se dividiu em dois lados. De um, o pessoal que defendia os fatores específicos, dizendo que a técnica, o protocolo era tudo. Do outro, o time dos fatores comuns, que argumentavam que a eficácia vinha mesmo era da qualidade da relação, da conexão humana entre terapeuta e paciente. Era uma disputa clara entre o manual e o humano. E essa citação resume perfeitamente o impasse que se formou. O campo estava paralisado. Todo mundo sabia que a terapia funcionava, mas ninguém conseguia explicar de um jeito unificado por que ou como a mudança realmente acontecia. O mistério só crescia. Para a gente conseguir resolver esse impasse, é preciso dar um passo para trás e entender como a própria ciência avança. A gente precisa falar sobre o que é uma mudança de paradigma. Esse conceito veio de um físico e filósofo chamado Thomas Kuhn. Ele descreveu uma mudança de paradigma como uma verdadeira revolução na forma como um campo inteiro da ciência enxerga as coisas. É como trocar as lentes dos óculos que a gente usa para ver o mundo. O Kuhn descreveu um padrão para isso acontecer. Primeiro, existe a ciência normal, onde o modelo dominante, como o modelo médico, funciona bem. Aí começam a surgir as anomalias, sabe? Aqueles resultados que não se encaixam, como as terapias diferentes com a mesma eficácia. Isso leva a uma crise onde o modelo antigo é desafiado, até que, bum, acontece uma revolução e um novo paradigma surge, um que consegue explicar as anomalias. Parece familiar? É exatamente o que está acontecendo na psicoterapia. Então, qual é esse novo paradigma revolucionário? A resposta, a grande virada de chave, está em parar de olhar para os problemas como coisas e começar a vê-los como processos. O filósofo Nicholas Escher capturou a essência disso perfeitamente. Não se trata mais de perguntar o que um problema é, mas sim como ele funciona. O foco muda da substância para a dinâmica. E o conceito-chave aqui é o de ciclo vicioso. Sabe quando as próprias soluções que uma pessoa tenta usar para resolver um problema acabam, na verdade, alimentando e fortalecendo esse mesmo problema? É isso. A solução se torna parte do problema. Para entender isso melhor, vamos pensar na armadilha de dedo chinesa. Quando os dedos ficam presos ali, a reação mais instintiva e lógica é puxar com força para se libertar, certo? Isso é o que a gente chama de mudança de primeira ordem. Tentar resolver o problema seguindo a lógica do próprio problema. Só que, claro, quem já brincou com isso sabe que quanto mais força se faz para puxar, mais a armadilha aperta. A única maneira de sair é fazer exatamente o oposto do que a intuição manda, empurrar os dedos para dentro. E isso é a mudança de segunda ordem.
Então, a distinção crucial é essa. A mudança de primeira ordem, o puxar com mais força, só reforça o ciclo vicioso. Já a mudança de segunda ordem, o empurrar para dentro, quebra o ciclo fazendo algo inesperado, que muda as regras do jogo. É aqui que a verdadeira transformação acontece. Ok, então, agora que a gente está com essa nova lente, vamos voltar ao nosso mistério original e ver como tudo se encaixa. E olha só isso, a solução estava bem aqui. Não importa a teoria por trás de cada terapia. A terapia cognitiva interrompe o padrão de ficar remoendo pensamentos negativos. A interpessoal, o padrão de conflitos nos relacionamentos. A ativação comportamental, o padrão de isolamento. No fim das contas, todas elas, à sua maneira, provocam uma mudança de segunda ordem. Elas ajudam a pessoa a empurrar para dentro em vez de puxar com mais força. Então, o pulo do gato é este. O segredo não está na teoria específica de cada terapia, mas no processo que todas elas compartilham. Todas oferecem uma nova maneira de entender o problema, que faz uma solução antes impensável parecer, de repente, lógica. Elas se concentram em quebrar o padrão. E isso muda tudo. O objetivo da terapia não é curar uma doença chamada depressão ou ansiedade. O objetivo é identificar e interromper o ciclo vicioso, o padrão que mantém a pessoa presa, não importa o nome que a gente dê para isso. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final muito poderosa para reflexão. E se, em vez de perguntar o que há de errado comigo, a gente começasse a perguntar em que padrão eu estou preso? Talvez a mudança de verdade não venha de consertar uma falha, mas sim de simplesmente mudar o padrão.